apresentar. Eu juro cumprir todas as minhas responsabilidades. Serei um defensor da vida, da natureza, da ordem e das regras. Ajudarei toda e qualquer pessoa, dependente de classe social, cor ou religião. Estarei sempre disposto a prestar socorro. Ajudarei a prevenir para não precisar salvar. Mas se caso precisar, estarei preparado. Praticarei bons costumes e a valorização da família na sociedade. Não temerei o fogo, a água, a altura, o escuro e as dificuldades. Serei corajoso, leal, verdadeiro e responsável em todas as minhas decisões. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula, tá? Eu sou o professor Juan, professor de primeiros socorros de vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tá? Que acontece tanto dentro de casa quanto fora de casa, tá bom? Antes de começar a aula, deixa aqui nos comentários, tá? O nome de vocês. Se vocês não conseguirem colocar aqui no comentário, pode mandar o nome de vocês pro WhatsApp aqui, que está bem na descrição, para contar aquele pontinho importante para vocês de participação, certo? Pra gente conseguir ver que vocês estão vendo, estão fazendo tudo certinho. A aula de hoje, ela vai ser um pouco mais teórica, tá bom? Mas ela não deixa de ser importante quanto as aulas anteriores, que foram um pouquinho mais práticas. Nas aulas anteriores eu pedi para os pais de vocês gravarem e enviarem pra gente por WhatsApp, vocês praticando. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês praticam a gente vai postar nas redes sociais, que vocês vão interagir com outras crianças e vai ensinar outras crianças a fazerem também? Então, na teoria também é a mesma coisa, tá bom? É muito importante que você saiba bastante do assunto, porque quando vocês estão praticando, estudando, vocês têm muito mais recursos para utilizar quando acontecer algum acidente. É muito importante que vocês tenham tudo muito certinho na cabeça de vocês para chegar lá na hora vocês não fazer nada de errado, tá bom? Para que vocês estejam seguros e decididos da maneira correta a se fazer algo por alguma pessoa que esteja passando alguma necessidade ou que está passando algum perigo ali no momento. A aula de hoje vai ser sobre queimaduras. Vai ser encaminhado para vocês uma atividade depois dessa aula. E no final da aula nós vamos fazer uma atividadezinha aqui também, tá bom? Então, quando eu pedir para vocês irem lá, pegarem um papel, uma caneta para vocês anotarem se vocês acertaram ou se vocês erraram, vocês deixam aqui nos comentários também. Vocês devem estar achando aí que a aula de queimadura vai ser muito chata, porque eu falei para vocês que ela vai ser bem teórica. Mas não, muito pelo contrário, tá, pessoal?
É um assunto muito interessante. Acredito que todos vocês gostam de saber um pouquinho mais sobre todos os assuntos de primeiros socorros, que vocês sempre são muito ansiosos. Não vai ser diferente nessa aula, certo? Antes de aprender um pouquinho sobre queimadura, nós precisamos entender um pouquinho da pele, como que a pele funciona, tá bom? Por que que nós precisamos aprender isso? Porque a queimadura, ela exatamente dá na pele, né? Então nós precisamos entender um pouquinho mais da pele para depois entender aonde que a queimadura vai agir, por que que ela age dessa forma e quais são as causas dela, por que que a gente sente isso. A pele, ela é dividida em 3 partes, tá bom? 3 partes muito importantes. Vai estar aparecendo aí para vocês agora na tela de vocês e eu vou mostrar para vocês uma por uma, tá bom? A primeira, ela é chamada de epiderme. A epiderme é essa parte superficial, ou seja, essa parte que vocês, ao olhar, já dá para identificar ela, entendeu? Vocês já conseguem achar ela só de olhar. A epiderme, ela serve para proteger a gente de qualquer micróbios, bactérias, vírus, através da nossa pele superficial que nada entra, tá bom? A não ser que seja perfurada, a não ser que ela seja rasgada, tá bom? Essa é a importância da epiderme, certo? A segunda camada da nossa pele, ela é chamada de derme, tá? Ela é uma camada mais abaixo da epiderme. Ali é onde o pelo acaba ficando, tá bom? Tanto que se você acabar puxando um pelo realmente pela raiz, você vai ver que ele vai vir com uma partezinha branca e tudo ali faz parte, ele engloba toda aquela partezinha lá um pouquinho mais de baixo. É na derme onde nós temos todas as veias, tá bom? Todas as veias, artérias, é onde tem muita passagem de sangue, tá? Então é por isso que quando você precisa ir lá no hospital tirar sangue porque você tá com alguma doença ou às vezes você ficou doente por outros tipos de vírus, você precisa ir lá no hospital, perfurar um pouquinho a pele para poder ter acesso ao sangue e ali você poder fazer um exame de sangue e por aí vai, tá? Então é ali na derme que você tem todas essas características, tem todos esses vasos, tem todas essas veias e por aí vai. E uma outra camada da pele, ela é chamada de tecido adiposo ou até mesmo hipoderme, tá bom? Ali o que é? É um acúmulo de gordura, ou seja, gordura acumulada, tá bom? E ali ele serve nada mais nada menos do que para esquentar a gente, tá bom? Por isso que muitas pessoas falam que antigamente quem vivia mais, na época lá das cavernas e tal, quem vivia mais era sempre os mais gordinhos, porque lá você não tinha tanto problema você tinha muito problema com frio, né? Porque ali eles não sabiam fazer fogo, ou se eles sabiam fazer fogo era com muita dificuldade, tá? Então por isso que os mais gordinhos naquela época eles sobreviviam mais, tá? Exatamente por esse excesso de gordura, esse acúmulo de gordura ali naquele tecido que acaba esquentando mais a gente. A partir do momento agora que vocês já sabem mais um pouquinho das camadas da pele, tá bom? Vocês já sabem como que funciona, para que cada uma serve. Vou explicar o que é queimadura, tá? Queimadura, ela nada mais é do que o contato da nossa pele com alguma superfície, pode ser tanto muito quente ou muito gelado, tá bom? Muito quente é como a gente realmente conhece, que ela é mais comum, tá? Que a gente tem contato ali com o fogo ou até mesmo uma superfície muito quente que acaba queimando a nossa pele. A muito gelada, um exemplo delas é até mesmo o gelo. Eu não sei se aí em casa, na casa de vocês já aconteceu algum acidente de que alguém torceu e acabou ficando inchado. Pode ser o pé, tá bom? Os dedos até mesmo, que acabou ficando inchado e a mamãe falou assim: vai lá na geladeira, pega um gelo e põe gelo ali em cima. Então, quando você faz isso, ele tem um tempo certo para ficar ali na sua pele, tá? Porque a sua pele não vai aguentar.
E a partir do momento que ela não aguenta, ela vai começando a ficar vermelha e vai acabar doendo. Muitas vezes a gente até nem consegue aguentar muito tempo com ela ali. E aquilo ali também é uma queimadura, tá? Ela também é considerada uma queimadura, porque a pele ela vai ficar ardendo e ela vai ficar vermelha. Uma queimadura, tá? Ela pode ser queimadura de primeiro grau, sim, mas ela continua sendo uma queimadura, tá bom? A queimadura, pessoal, ela é dividida em 3 graus, tá bom? O primeiro grau de queimadura, ela acontece da seguinte forma: quando a gente fica exposto a algum sol ou até mesmo tem contato com alguma superfície quente ou gelada e a sua pele acaba ficando vermelha e ardendo, tá bom? É isso que é a queimadura de primeiro grau. Ela só afeta a parte superficial, ou seja, ela só afeta a epiderme, a primeira camada da pele. Ela afeta a parte aqui que nós conseguimos enxergar, tá bom? É a parte que todo mundo vê. Quando fica vermelho, a gente consegue enxergar, tá, pessoal? Exatamente um exemplo bem clássico aqui é quando a gente vai pra praia e lá na praia a gente fica exposto ao sol e quando a gente vai pra casa a gente tá vermelho e ardido, tá? Então todo mundo consegue enxergar aquela pessoa que tá vermelha e aí você pergunta pra aquela pessoa se ela tá com a pele ardendo ou não, tá bom? Porque às vezes ela é muito sensível ao toque, ou seja, ao tocar ela já vai sentir dor, tá bom? E às vezes também, pessoal, na queimadura de primeiro grau, nós temos às vezes, em alguns casos, um pouco de inchaço, tá bom? A pele ela pode acabar ficando um pouquinho inchada. A queimadura de segundo grau, pessoal, ela é um pouquinho diferente, tá? O que acontece na queimadura de segundo grau? A gente tem a pele vermelha também, ela continua vermelha, ela continua ardida, só que a única diferença é que ela começa a ter umas bolhas, tá? Onde muita gente gosta de estourar, né? Muitas pessoas falam, tem uma bolha de queimadura, eu vou ali estourar. Não. Quando cria uma bolha ali na sua pele, ele cria exatamente para ter uma proteção contra aquele lugar que você acabou queimando, certo? E é por isso que ele cria uma bolha. Agora, se você tira essa bolha, você está tirando a proteção, certo? Então, se você tira a proteção, vai ter entrada de bactérias, vai ter entrada de micróbios, ali vai acabar infeccionando. E aí, o que vai acontecer? Acaba ficando pior e você precisa de agora ir ao médico, sendo que você poderia tratar em casa, né? Então, por isso que não tira a bolha, certo? E é por isso que a gente diferencia a queimadura de primeiro grau com a de segunda. A de primeiro grau a gente não tem bolhas e a de segunda agora nós temos bolhas, certo? A queimadura de terceiro grau, pessoal, a queimadura mais perigosa que existe. O que acontece nessa queimadura? Ela fica vermelho, ela pode ficar até de outras cores, por exemplo, preto, ela pode acabar deixando a sua pele até preta de tanto que queima, né? Parece até mesmo um churrasquinho ali que você queimou. Fica profunda, tá? Ela não é mais uma queimadura ali que você vê aqui só na camada superficial da pele, só ali na primeira, você já começa a enxergar um pouquinho mais fundo, e é por isso que às vezes uma queimadura de terceiro grau ela fica branca, porque sabe o tecido adiposo que eu falei pra vocês, a hipoderme? Então, a coloração dele, a cor daquele tecido, ele é branco, ou seja, você acabou queimando tanto que chegou naquela camada da pele e ela acabou ficando branca, certo? E é por isso que você enxerga tudo ali branco, tá bom? Muitas vezes também nessa queimadura de terceiro grau, a gente tem um tecido. Por exemplo, eu acabei me queimando, mas eu estava em cima aqui da minha roupa, né? Acabei queimando meu braço, mas eu estava de camiseta. Ali, o tecido da camiseta, ele vai derreter junto, né? E muitas pessoas acabam ficando apavoradas e puxando. E isso acaba piorando muito mais a queimadura, certo? E é por isso que também nós não devemos mexer em queimaduras de terceiro grau. Então, o que ela diferencia das outras?
ela acaba sendo mais profunda, certo? Ela não tem bolhas, tá bom? E outra coisa muito importante, ela não apresenta dor, por incrível que pareça, tá? Vou explicar o porquê. Por que que ela não tem dor? Ela é tão profunda, mas tão profunda, que ela acaba afetando o nosso nervo. O nosso nervo é onde leva informação para o nosso cérebro, tá? Ele é tipo um fiozinho aqui, ó, que leva informação para o nosso cérebro e aí fala, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Só que essa queimadura, ela acaba chegando lá no nervo e acaba destruindo esse nervo. Ou seja, não tem passagem de informação. Vou dar um exemplo aqui. Vamos fingir que nosso nervo, ele é um motoboy, que precisa entregar pizza lá na sua casa. E aí, ele fura o pneu no meio do caminho. A pizza vai chegar na sua casa? Não vai, né? Então, é a mesma coisa que acontece. Vamos fingir agora que o motoboy é o nervo. Ele precisa levar a informação lá no cérebro, certo? Que tá doendo ali seu braço. E aí, chega a queimadura, vai lá e fura o pneu. O que aconteceu? Você não vai ter informação lá em cima, certo? Então, você não vai ter aquela sensação de dor, tá bom? Por conta disso, ele prejudicou, ele acabou machucando ali o seu nervo. Foi tão profundo que você acaba nem sentindo dor, certo? E é por isso que a gente diferencia a queimadura de terceiro grau com a de primeiro e de segundo, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês uns exemplos de queimaduras que são mais clássicas, tá bom? Ou até mesmo alguns exemplos de queimaduras que muitas pessoas não conhecem. Uma delas é a famosa queimadura que a gente tem ali no fogão, ou até mesmo dentro de casa, que você está ajudando a sua mãe, e às vezes você acaba se queimando por encostar numa panela muito quente. Outro tipo de queimadura que muita gente não conhece é através do choque elétrico, tá, pessoal? Por isso que enfiar dedo em tomada, essas coisas assim, é totalmente perigoso. Porque além de você tomar uma descarga de choque muito forte e acabar afetando aqui dentro da sua cabeça, os neurônios lá que eu falei pra vocês na aula passada, ela pode também criar queimaduras pelo contato na sua pele, tanto de primeiro, quanto segundo, quanto terceiro grau. Tá bom? Ela é muito perigosa. Outro tipo também de queimadura é através de produtos químicos, tá bom? Às vezes, acabou entupindo aí a privada da casa de vocês ou alguma coisa assim, e a mamãe vai lá e compra o quê? Ácido, tá? Pra derreter ali quando ela joga ali dentro da privada. Só que ela é muito perigosa, tá? Porque ao ter contato com a pele, diretamente com a pele, ela pode acabar derretendo. Isso também causa queimadura, tá bom? Até muito grave. Pode ser queimadura de primeiro, tanto segundo quanto terceiro grau. Essas de ácidos, geralmente, ela causa queimaduras de terceiro grau, porque dependendo da quantidade de ácido que você coloca ou que você acaba derramando, pode ser tanto na mão quanto no pé ou alguma parte do corpo, ele pode acabar corroendo muitas partes da pele. Outro tipo de queimadura também que é muito comum e que eu já citei aqui no vídeo é a queimadura através do sol, quando a gente vai lá pra praia e acaba ficando vermelho, né? Temos umas queimaduras através de insetos, né? Acho que vocês já devem conhecer aquela famosa taturana, né? Aquele bichinho preto, né? Aquele inseto, parece uma lagarta preta. Ela acaba soltando uma substância química que, se você tem contato com a pele ali, diretamente com o bicho, você pode ter sim queimaduras. Ela é causada queimaduras de primeiro a segundo grau, tá, pessoal? Ela pode ser de primeiro a segundo grau. E vale lembrar também, pessoal, que a queimadura ela é tão perigosa que ela mata até 2.500 pessoas por ano. Então ela é muito, muito perigosa, tá bom? Muitas vezes pessoas acabam ficando internadas, tá? Então não conta como mortes, né? Mas imagina o tanto de pessoas agora que podem ficar internadas ou até mesmo que teve acidentes, mas até então estão vivas até hoje, mas podendo ter algumas limitações, ou seja, podendo deixar de fazer algumas coisas
porque acabou tendo uma queimadura em certos lugares, né? Em que você não pode fazer outras coisas que vocês tanto gostam, né? Às vezes, uma queimadura, ela pode te impossibilitar de correr. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente queima uma parte da pele e foi muito feio, e na hora que ela cicatriza de outra forma, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu acabei queimando aqui o meu punho, certo? Aqui, ó, a minha pele, você pode ver, ó, ela é elástica. A pele de todo mundo é elástica, ó. Tá vendo que a gente puxa, ela volta pro lugar? Então, quando você acaba queimando alguma parte do seu corpo, dependendo da queimadura, olha o que pode acontecer. Na hora que ela cicatrizar, ela vai cicatrizar e aqui ela vai perder essa elasticidade. Tá vendo que ela é elástica, ó? Ela acaba perdendo isso aqui. Automaticamente, você acaba perdendo o movimento, ó, de extensão. Tá vendo, ó, meu punho, ó? Eu tô estendendo, ó. Tá vendo? Quando eu tenho uma queimadura aqui, automaticamente eu perco esse movimento. Porque essa pele aqui, ó, já não deixa mais eu fazer isso. Tá bom? É como se eu fosse segurar a pele aqui, ó, e eu não consigo fazer. Ele fica travado, tá? E é por isso que muitas pessoas acabam perdendo movimentos, até mesmo para correr ou até mesmo para fazer atividades da nossa vida aí diárias, que até mesmo pegar um copo, escovar o dente, acaba perdendo todas essas funções por conta de uma queimadura. Já imaginou vocês aí em casa ficando sem escovar os dentes, ou até mesmo sem poder correr, ou até mesmo sem poder esticar o braço para pegar um copo para tomar água? Ia ser horrível, né? Eu, pelo menos, não gostaria de passar por isso. E é por isso que nós estamos aqui, para ensinar vocês a tomar os devidos cuidados a esse tipo de situação. E agora vocês devem estar perguntando aí em casa o que eu devo fazer para ajudar uma pessoa que está passando por essa situação, que acabou sendo queimada, através dessas formas que eu acabei explicando para vocês agora há pouco. Primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar, tá bom? Nada de ficar desesperado. Todas as vezes que você for agir, você tem que estar calmo, tá bom? Não pode estar desesperado, porque só vai acabar piorando as coisas. Eu sempre digo isso e sempre vou dizer isso pra vocês. Outra coisa é não ficar tocando, tá bom? A gente não pode ficar tocando nas queimaduras. Acredito eu que se você tivesse uma queimadura aí agora nesse exato momento, você não ia gostar que ninguém fosse ficar tocando nela, porque ela ia doer. É por isso que a gente não pode ficar tocando nas queimaduras. Também porque a nossa mão ela é cheia de bactérias, cheia de germes. E a gente vai estar tocando numa área bem sensível ali que acabou sendo machucada. E aí pode transmitir germes, micróbios, tá bom? Todos esses tipos de bichinhos que podem acabar vindo piorando a nossa situação. O que nós devemos fazer então? A gente tem que colocar essas queimaduras embaixo de água corrente, seja através, pode ser num chuveiro ou até mesmo torneira do banheiro, pode ser de pia, mas você precisa colocar em água gelada, porque você precisa resfriar o local. Ali ele vai estar muito quente porque acabou de sofrer uma queimadura, né? Então você precisa colocar embaixo de uma água gelada e deixar ela ali por mais ou menos 15 minutos, tá bom? Não deixa a pressão muito alta, porque ela acaba prejudicando também, tá bom? Quando ela fica a pressão muito forte, a água fica batendo muito forte ali na queimadura e ela pode acabar causando umas dores aí desconfortáveis para vocês. Outra coisa que é muito importante lembrar também, quando eu falo para vocês água gelada ou água fria, não quer dizer água gelada de geladeira, tá, pessoal? Aquela água que você põe gelo dentro ou que você deixa lá na geladeira para vocês acabarem tomando. É a água temperatura ambiente, tá bom? Até mesmo aquela lá pode ser, que nem eu falei pra vocês, de torneira, de pia, porque se você coloca uma água muito, muito gelada no lugar que você tá muito, muito quente, você só tá trocando problema de lugar. Você acabou de queimadura muito, muito quente por uma muito, muito gelada. Tá bom? E até mesmo pode ocorrer de ter choque térmico, então não é legal. A água que eu falo pra vocês, água gelada, é água de torneira ou água de pia.
Quando a gente tem uma queimadura, depois que a gente já colocou ela ali naquela água corrente, naquela água fria, o que a gente tem que fazer? Colocar um pano úmido, tá bom? Que esteja frio também. Nada aquele pano que você vai colocar na geladeira e depois colocar na pessoa, não. Molha aquele pano, deixa aquele pano úmido, tá? E aí você coloca sobre aquele local. Uma coisa que é importante lembrar, não pode colocar aqueles panos que acabam soltando pelos, tá? Então você tem que prestar bastante atenção nesses tipos de pano que você coloca. Porque ao colocar esse pano, quando você vai tirar, os pelos que esse pano solta, ele pode acabar ficando dentro da queimadura, tá bom? E aí para acabar tirando e para você ter uma infecção ali é muito mais fácil. Então é por isso que a gente não pode utilizar pano que solta pelo. Outra coisa que nós não devemos fazer é acabar colocando coisas sobre a queimadura, como por exemplo pasta de dente. Muitas pessoas falam, eu acabei queimando meu dedo, quero colocar pasta de dente. Não, só vai acabar piorando as coisas, tá bom? Tipos de remédio ou coisas que vocês têm que colocar em cima da queimadura, que seja pomada ou outro tipo de coisa, quem vai determinar isso, ou seja, quem vai falar isso pra vocês é o médico, tá bom? Não é outra pessoa, nem vó, nem vô, nem pai, nem mãe, que vai falar pra vocês colocarem pó de café ou colocar pasta de dente na queimadura. Só vai acabar piorando as coisas, tá bom, pessoal? Então não coloquem esses tipos de coisas em cima de queimadura, que só vai acabar piorando. Outra coisa também que não deve ser feita, eu já comentei aqui pra vocês, é que a gente não deve desgrudar nada de alguma queimadura. Se ela acabou sendo queimada daquela forma, a gente não pode ir lá e retirar. Porque se ela já queimou daquele jeito, quando a gente vai tirar, vai acabar machucando mais ainda. Algum tecido, ou se for até mesmo plástico que queimou, plástico queimado derrete. Quando derrete e se cair na pele, acaba ficando presa, né? Porque ela acaba secando. Então, assim, é muito perigoso que vocês acabem tirando, tá bom? Quando tem algum tipo de queimadura desse jeito, a gente precisa ir até uma emergência mais próxima, algum pronto-socorro mais próximo, para que lá eles façam a retirada daquele objeto ou até mesmo daquele tecido dali de dentro. E por último também, que já comentei aqui, que é muito importante, que é não estourar as bolhas, porque elas servem como uma proteção pra gente, certo? Vale lembrar também, pessoal, que em casos de queimadura de primeiro e segundo grau, eles podem sim ser tratados em casa, tá bom? A queimadura dura em 2 semanas a 3 semanas para acabar sumindo, desaparecendo, tá bom? As dores, ela pode acabar saindo já a partir da primeira semana, tá? Em casos de queimaduras de primeiro grau, a gente pode tratar em casa. Nas primeiras 24 horas, a gente tem que trocar o pano úmido que a gente coloca sobre a queimadura. A gente precisa trocar ela de hora em hora, tá bom? Toda vez que ela esquentar, a gente vai lá e molha ela mais um pouquinho, coloca ela em cima de novo. Tudo isso nas primeiras 24 horas, certo? A de segundo grau, que é aquela que tem a bolha, sabe? Que acaba criando bolha. O que acontece? A gente precisa fazer um curativo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai passar a água, que nem eu falei pra vocês, e após isso a gente vai colocar gaze em cima, tá bom? Gaze vai estar aparecendo aqui pra vocês o que é tipo um paninho, tá bom? Que a gente coloca por cima, ele é antisséptico, ou seja, ele já está esterilizado, ele vem dentro de um saquinho, tá bom? Você não precisa ficar passando álcool nele para tirar tudo que tem ali de impurezas ou até mesmo de micróbios e germes, porque não vem, tá bom? Ele vem dentro de um saquinho já feito tudo isso. Coloca por cima, ele pode ser um pouquinho úmido, tá bom? Coloca por cima para não ter contato direto com a bolha e aí você acabar ficando estourando, tá? E se caso ela estourar, não fiquem preocupados, tá bom? A gaze tá ali para proteger aquele local. Pode ser tratada em casa também, a de segundo grau. E a de terceiro grau, ela não deve ser tratada em casa, tá bom, pessoal? Porque ela é mais profunda, você tem que ir lá ao médico. Você precisa ver se acabou machucando algum músculo, algum nervo. Então, assim, ela é mais perigosa. Então, por isso que nós precisamos ir direto ao médico, tá bom? Porque lá também ele vai ensinar a gente a fazer esses tipos de curativo e até mesmo pedir para que a gente passe algum remédio ou até mesmo tome algum remédio para cicatrizar. Agora, eu vou mostrar para vocês
vai passar um vídeo aqui pra vocês sobre a queimadura. É um vídeo muito interessante, ele é bem legal. Só 2 minutinhos, bora lá pro vídeo. Nossa, mas tá uma tranquilidade esse quartel hoje aqui. Torrada tá tão silencioso que é até esquisito. Rafa! Pode só falar. Rápido, muito rápido! Cadê o pó de café? Ô, Torrada, você tá nessa aflição toda só pra tomar um café? Não, eu não quero café. Eu só quero o pó de café. Anda, bombeiro Rafa, se movimenta, Torrada, cara. calma. Calma. Respira fundo. Isso, olha que maravilha. Tá mais calmo? Agora tô. Então me conta o que aconteceu. Meu primo, cara, se queimou. Uma tragédia terrível. Eu preciso do pó de café. Vai, cara, tá entendi. parado por quê? Você quer o pó de café pra colocar na queimadura do seu primo, é isso? Finalmente, hein? E vai levar o filtro de café também, tá ali na cozinha, é só pegar. Ai, bombeiro Rafa, isso lá são horas de fazer piada sem graça? Parece até que não tem coração. Ô, Torrada, deixa eu te falar uma coisa. Seu primo se queimou ontem, Torrada. Olha aqui, ó. Olha aqui as mensagens, Torrada. Você tá atrasado. Agora que eu vi. Pois é. Maior aflição à toa, né, cara? Pois é, e só pra te falar aqui, ó, eu não usei pó de café na queimadura não, tá? Ué, como você fez então? Eu fiz da maneira Já correta. sei. Você pulou pra segunda opção, Que né? seria? A que todo mundo conhece. Que Pasta seria? de dente. Não. Não? Não. Então já sei. Você sabe. apelou e partiu pra manteiga. Pra essa manteiga aqui, claro que não, Torrada. Eu fiz da maneira correta. Eu deixei embaixo da água corrente bastante tempo, coloquei gás e, ó, fomos pro médico. Nada de manteiga, pó de café, pasta de dente, nada disso, Torrada. Entendi. Bombeiro Rafa, então o que você acha da gente usar o pó de café e a manteiga da maneira mais gostosa, hein? Aí sim é uma boa ideia, hein, Torrada? Já tá até tudo pronto aqui, ó. Ainda bem que você tá sempre aqui, bombeiro Rafa. Torrada, eu tô Ainda mesmo, mais sabia? na hora do lanchinho. Essa é a melhor hora. E se alguma emergência acontecer, ligue 193 e chame os bombeiros. E aí, eu te vejo na próxima? Vem pro nosso pelotão. Tchau! Tchau! Ó, Torrada, ó, vou fazer Olha, aqui. eu quero 5 torradas, hein? 5? Mas aí não vai sobrar deixa pra eu mim, ver essa manteiga. Vocês gostaram do vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lembra que eu falei pra vocês que quando vocês ficam desesperados é a pior coisa que existe? No vídeo, o Torrada, ele fica muito desesperado, não é? Então, quando o bombeiro pede pra ele ficar calmo, porque aí a gente consegue pensar melhor no que a gente tem que fazer, né? Por isso que a gente precisa ficar calmo. E é por isso que eu sempre falo pra vocês que sempre quando a gente for fazer alguma coisa, nós precisamos estar calmos. A aula de queimadura se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade, vai ser encaminhada para vocês. Porque, como eu sempre digo, sempre quando vocês fazem atividade, vocês estão aprendendo de novo, vocês estão vendo a matéria de novo. Sempre quando você vê mais de uma vez, você está aprendendo sempre mais. E é muito importante também que vocês façam atividade, pessoal, porque como bombeiros mirins, vocês têm que estar sempre preparados. Lembram? Não deixem de fazer, envie a atividade pra gente pelo WhatsApp, tá bom? E antes de acabar o vídeo, eu prometi pra vocês que nós iríamos fazer uma brincadeira. Eu ia colocar aqui uns casos pra vocês e vocês iam ter que me falar agora. Agora vocês vão ter que me falar se esse caso ele é um caso de queimadura de 1º grau, um caso de queimadura de 2º grau ou um caso de queimadura de 3º grau, tá bom? Então, depois vocês deixem aqui nos comentários se vocês acertaram tudo, se vocês gostaram. Se vocês erraram também, não tem problema, tá bom? A atividade tá aí pra isso, pra gente aprender cada vez mais. Vamos lá. O primeiro caso que eu trouxe aqui pra vocês vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. 2 irmãos foram para a praia. Passaram o dia inteiro no sol e esqueceram de passar o protetor solar. Ao chegar em casa, eles reclamaram de dores em algumas regiões do corpo e o local que estava doendo estava vermelho, tá? Então, o que a gente tem que imaginar agora? 2 irmãos que estavam lá na praia, aí eles acabaram sendo queimados pelo sol, né? E quando eles estiveram lá em casa, quando eles estavam em casa, só que eles foram sentir que estava vermelho e ardendo.
O que vocês acham? Queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau ou queimadura de terceiro grau? Deixem aí nos comentários. Segundo caso, vamos lá. André estava em casa, acabou ficando com fome, mas não tinha muitas práticas culinárias, ou seja, ele não sabia cozinhar direito, tá? Mas mesmo assim, decidiu fazer uma porção de batata frita, ou seja, ele mexeu com óleo quente, certo, pessoal? Ao colocar a batata para fritar, acabou espirrando óleo quente no braço dele, deixando o local vermelho, com dores e pequenas bolhas. Então, o que vocês acham? Primeiro grau, queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau ou queimadura de terceiro grau? Não esqueçam de deixar aí nos comentários, tá bom? Próximo caso, vamos lá. Ana e Marcos, crianças de apenas 10 anos, foram ajudar a mãe a preparar a janta. Vale lembrar, pessoal, que vocês podem sim ajudar a mãe de vocês, tá bom? Desde que não seja mexendo com panelas, muito menos facas, ou até mesmo algo que venha comprometer a saúde de vocês, tá bom? Mas, acidentalmente, Ana acabou esbarrando na panela e ao encostar o braço levemente por alguns segundos, ela sentiu o braço arder e ficar vermelho. A Ana estava na cozinha ajudando a mãe. Ela esbarrou o braço na panela, por alguns segundos acabou ficando vermelho e doendo. O que vocês acham? Queimadura de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau? Próximo caso, vamos lá. José tem 12 anos e foi passar o final de semana na praia com a sua família. Chegando no local, José queria muito nadar, mas na placa estava escrito que era perigoso entrar naquela água, pois tinham algumas águas-vivas. José, com a vontade que estava, não obedeceu à placa e entrou na água mesmo assim, quando acabou encostando em uma água-viva. Ao sair, José reclama que sua perna estava ardendo, vermelha e com algumas bolhas no local. O que vocês acham, pessoal? Primeiro grau, queimadura de segundo grau ou queimadura de terceiro grau? Deixem as respostas aí nos comentários, tá bom? Agora vamos para o último caso. A aula está acabando. Não deixem de participar, tá bom? É muito interessante que vocês participem. E participando vocês sempre aprendem mais. Último caso, vamos lá. Maurício, apenas 6 anos de idade, estava andando pela cozinha enquanto seus pais estavam almoçando. Na mesa tinha um prato de sopa que tinha acabado de ficar pronto. Mas Maurício estava bravo com seus pais por terem escondido seu brinquedo, pois ele não queria almoçar. Maurício, muito bravo, acabou puxando a toalha da mesa e o prato de sopa caiu em seu braço, derramando todo o líquido fervendo em seu braço. Ele chorou e viu que em seu braço sua pele estava branca e uma ferida profunda. Tá bom? O que vocês acham? Queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau ou terceiro grau? Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de participar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aula muito importante, tá? Espero que vocês interajam bastante. Mandem bastante comentários aqui, tá? Não esqueçam de participar das atividades que vão ser enviadas para vocês.
a resposta dos casos que a gente estava fazendo agora, elas vão estar com os pais de vocês para eles ajudarem vocês a resolver esses casos. Resolvam esses casos em um papel, certo? Pede pro pai e a mãe filmar ou até mesmo tirar uma foto de vocês resolvendo os casos, tá bom? Pede para mandar pra gente no grupo dos pais, que vai estar aberto a partir de hoje, então, sábado. O grupo vai estar aberto dos pais para que vocês possam enviar essas atividades. E ela vai ficar aberta até o prazo de quarta-feira, tá bom? Não se esqueçam disso. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.